Boa tarde, meus amores lindos, maravilhosos. Hoje nós vamos estudar, na atividade, a tia passou sobre as expedições exploradoras, guarda-costa e colonizadoras, Que a gente viu que o rei de Portugal, ele começou a mandar expedições para vir para o litoral brasileiro, para checar como eram as riquezas aqui no Brasil, para saber o que era possível colonizar, para ver as ocupações, Esse grupo que veio para aqui, para perceber procurar as riquezas do Brasil, elas foram chamadas de expedições exploradoras. Na página 96, no livro de vocês podem estar vendo aí as expedições que foi comandada por Gaspar de Lemos, que foi a primeira expedição que foi realizada em 1505. E o objetivo dela era constatar, por Pedro Álvares Cabral, as expedições que estavam vinculadas, conferir a terra, as descobertas, E nelas eles descobriram que a terra não se tratava de uma ilha, como de início eles achavam, Que era uma terra. Por isso, o Brasil parou de ser chamado de ilha de Veracruz para ser chamado de terra de Santa Cruz, Continuando no conteúdo, nós veremos que as primeiras riquezas do Brasil que foi explorada foi a madeira, a madeira do pau-brasil. Então, Portugal, vendo aquela riqueza, que inicialmente ele foi trocado por canivete, por vidro, por espelho, por colar, tecido, que eram coisas que os índios não tinham contato, E acredito eu que eles não iam imaginar que eles iam querer tirar tudo, que fosse só uma troca, uma barganhada. Então, Portugal, quando ele começou a perceber a riqueza que tinha no Brasil, ele começou a mandar expedições com o objetivo de investigar, E cuidar da terra para evitar que houvesse contrabando de outros países viessem para aqui para contrabandear o pau-brasil. Então, as expedições elas foram comandadas por Cristóvão Jacques no litoral brasileiro, que era muito extenso. E ele não conseguiu tomar conta de tudo. Então, ele começou a sentir dificuldade. E apareceu, então, outra expedição que foi comandada por Martim de Afonso de Souza, que ele, nessa expedição, ela trazia semente, trazia animais, vários instrumentos de trabalho que não eram comuns aqui nas terras brasileiras. Então, o Portugal ele começou a ficar enviando expedições, porque quanto mais ele enviava expedições para descobrir as riquezas do Brasil, mais eles percebiam que o Brasil era uma terra muito, muito, muito rica. E aí chegou um momento em que teve que fazer um tratado que foi chamado capitanias hereditárias, Que eram, as pessoas vinham para morar no Brasil e tomavam conta de um determinado um lote de terra, Uma quantidade de terra. Eles vinham para morar, cuidavam de tudo, investiam na terra e pagavam os seus tributos para Portugal. Então, durante as expedições de Martim Afonso, ele encontrou um pequeno povoado, Que no livro ele data como 22 de janeiro de 1532, que foi fundada a primeira vila no Brasil, que foi chamada de Vila de São Vicente. Então, São Vicente, ela fazia parte do território de Martim Afonso e Pernambuco, que era de Duarte Coelho. Então, foram as duas capitanias que prosperaram, que deram muita riqueza e que favoreceram muito o crescimento da riqueza de Portugal, certo? E a tia fez aqui um breve retrospectiva do conteúdo e nós vamos fazer a nossa correção da atividade. Na primeira questão, ela pergunta por que Portugal começou a mandar expedições para o Brasil. Então, ele mandou expedições para o Brasil para checar as riquezas que tinha no Brasil, para ver, qual eram as partes que dava mais certo estar ocupado, o espaço que dava certo para plantio, se tinha ouro, descobrir as riquezas do Brasil.
Na segunda questão, ele pede para marcar as opções que estão verdadeiras sobre as exposições. Então, os europeus rondavam o litoral brasileiro por causa da falta de interesse de Portugal pelas terras brasileiras? Sim, Portugal de início não viu tanta riqueza, achou que era tudo mata, que era uma ilha e não tinha muito interesse. Aí os europeus descobriram que eles tinham encontrado uma terra e eles começaram a rondar para ver se tinha, né, riqueza para que eles pudessem se beneficiar com isso. Apesar dos portugueses terem desembarcado primeiramente na terra brasileira, isso não lhe garantia as posses da terra. Está correto também. As terras brasileiras não pertenciam inicialmente a Portugal, né? Até que então ele se instalasse o Império de Portugal aqui no Brasil. Mesmo com os europeus querendo invadir o território brasileiro, Portugal continuou sem interesse no Brasil? Não. Quando ele viu que os europeus estavam se interessando, não. Se os europeus estão se interessando, aí ele deve ter coisa maior. Vamos mandar as expedições para descobrir o que é essa riqueza antes que os europeus descubram. Então, as únicas opções que vocês vão marcar é a primeira e a segunda, tá certo? Na terceira, ele pede para responder as questões. Qual foi a primeira riqueza explorada no Brasil? O pau-brasil. Explique a diferença entre expedições de Gaspar de Lemos e a de Gonçalves Coelho. Então, a primeira expedição, né, que foi a de Gaspar de Lemos, era só de reconhecimento, reconhecer a terra, né? E a segunda, que foi de Gonçalo Coelho, ele já tinha a intenção de proteger as riquezas do Brasil. A primeira era para descobrir, a segunda já foi para proteger. Na quarta questão, ele pede para completar as informações. A segunda expedição exploradora foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa. E na página 100, ele pede para completar as fichas respondendo as perguntas sobre as primeiras expedições. Na primeira expedição, quando foi que veio essa primeira expedição para o Brasil? A primeira veio em 1501. Quem comandou essa expedição foi Gonçalves Gaspar de Lemos. E os lugares que ele percorreu? Ele ficou só naquela parte mais praiana, só no litoral. E o que ele descobriu? Além de descobrir novas terras, eles também descobriram o pau-brasil. Já a segunda expedição, né, aconteceu em 1503 e foi comandada por Gonçalo Coelho. E o que foi que ele levou para a Europa? As primeiras amostras do pau-brasil. O primeiro descobriu e o segundo levou as amostras para ver o que é que dava para fazer, né? E que produto econômico ele explorou? O pau-brasil, né? Na expedição em guarda-costa, o que Portugal fez para proteger as terras descobertas? Então, quando ele descobriu que tinha outros países com interesse, né? A Europa estava interessada nas terras brasileiras, ele comandou a expedição guarda-costa, que era para fazer uma patrulhada e aprisionar os navios franceses para que eles não viessem a invadir o Brasil, ok? Então, gente, essa foi a correção da nossa atividade. Confiram as respostas de vocês. Qualquer coisa, dá uma lida no livro. Não entendeu? Liga, entre em contato com a tia, que a tia responde e esclarece as dúvidas com vocês, certo? Um beijo para vocês e até a próxima.